Às 3 horas e 15 minutos da madrugada, hora local, um bombardeiro furtivo B-2 cortava a escuridão sobre o centro do Irão Aqua, 13.000 metros de altitude. A tripulação levava 11 horas no ar, voando em direção a um único objetivo, um armazém subterrâneo fortificado repleto de mísseis iranianos. Tudo decorria dentro do previsto, quando o ecrã de ameaçar se iluminou como um sinal que esperavam ter deixado para trás. 3 sistemas de mísseis antiaéreos que a inteligência havia confirmado como destruídos 2 semanas antes estavam muito vivos. Um silêncio instalou-se na cabine. O tipo de silêncio em que se ouve o próprio coração a pulsar através do capacete. O comandante já estava a trabalhar no problema. Chamou ao ecrã de gestão de ameaças as coordenadas do primeiro radar iraniano, o Gadir. O sistema de gestão defensiva do B-2 classifica cada radar que tenta detetá-los e sobrepõe os dados sobre o ecrã de navegação. O Gadir é um radar iraniano de alerta precoce de banda métrica que varreu o céu como um projetor sobre um parque de estacionamento. O projetor está aceso e o parque tem o tamanho de 3 países europeus. O bombardeiro, como indicativo, bigorna 30 e um deslizava pelo bordo oriental da zona de cobertura. O ponto cego era estreito. Um corredor de aproximadamente 25 quilômetros entre o feixe ativo do Gadir e um segundo radar de alerta precoce a 100 quilômetros a leste, que ainda não os havia detetado. Cruzá-lo sem problemas e o sinal refletido de banda métrica ficaria abaixo do limiar de detecção fiável. Falhar essa passagem e o B-2 ficaria sob seguimento no próximo varrimento. O comandante transmitiu a correção ao piloto. 15 graus à direita. Este ajustou o rumo em silêncio. As comunicações na cabine reduziam-se a gestos e frases curtas. Sem comunicações como os aviões cisterna, sem ligações ao Centro de Operações Aéreas, sem dados dos EFET-35Q, a 300 quilômetros a oeste, executavam supressão da defesa aérea inimiga. Quem poderia ter ajudado não sabia que a ajuda era necessária. Uma única chamada de rádio teria exposto a aeronave a cada posto de inteligência de sinais na costa do Golfo Pérsico. Uma rede de ouvidos colados à parede do espaço aéreo iraniano, registrando cada fonte de emissão. Uma única transmissão e todas as estações de interseção superviventes saberiam exatamente que franja de céu vigiar. Ou resolviam sozinhos, ou não resolviam. O Gadir completou a sua rotação. O sistema de gestão registrou o código potência do sinal quando o feixe cruzou o seu setor e a subsequente atenuação. O comandante observava o temporizador do próximo varrimento. 8 segundos entre varrimentos. O piloto manteve o rumo corrigido, conduzindo a bigorna 31 através da brechana zona de cobertura a 13.000 metros de altitude e 900 km por hora. O feixe passou de novo. Pico, atenuação. O comandante exalou entre dentes. O reflexo naquele varrimento era mais fraco do que no anterior. O ponto cego estava a funcionar. A geometria abria-se à medida que avançavam para norte. Mas um radar de alerta precoce de banda métrica pode causar danos mesmo em um segmento fiável. As consequências já se acumulavam às suas costas. A secção transversal radar do B-2 é de aproximadamente 0,01 metros quadrados, o tamanho de um pássaro grande. Um avião com uma envergadura de 52 metros e os radares iranianos veem uma pomba. Uma pomba muito rápida com 11 horas de combustível e 16 bombas anti-bunker no interior. O bombardeiro furtivo B-2 Spirit, fabricado pela Northrop Grumman, é uma voadora construída com materiais compósitos absorventes de radar. Concebido para entregar 18 toneladas de armamento em espaço aéreo defendido sem ser detetado. Alcance sem reabastecimento, 11.000 quilômetros. Custo unitário, cerca de 2.000 milhões de dólares. Apenas 21 aparelhos foram construídos. O que as forças aéreas enviam quando o objetivo tem de ser destruído e ninguém deve saber quem o fez? O Irão passara um mês inteiro a tentar caçar esta máquina com tudo que lhe restava, e o Oceano Índico devolvia melhores ecos de radar do que o próprio B-2. A furtividade não é um dispositivo de invisibilidade, é um sussurro numa sala, cheia de gente a gritar, onde o impulso de radar sai a plena potência e o que regressa é tão fraco que se perde no ruído de fundo. O operador do radar de alerta precoce iraniano captou um reflexo tênue,
Um varrimento semnada, o seguinte semnada, o terceiro comum fantasma a deslocar-se para norte a grande altitude. Um mês após o início da operação, um contacto incerto com rumo a Isfahan, o não se arquiva e não se esquece. Foi por isso que esse fantasma existia de todo. O B-2 foi concebido para combater radares de controlo de fogo, os sistemas de banda centimétrica e decimétrica que os complexos de mísseis antiaéreos usam para guiar os seus projéteis. A banda métrica é um problema completamente diferente. Os comprimentos de onda são comparáveis às dimensões físicas das bordas das asas e das tomadas de ar do B-2. Quando o comprimento de onda coincide com o tamanho físico do objeto irradiado, o perfil furtivo deixa de funcionar como foi concebido. A onda não desliza, reflete-se. Podes esconder-te atrás de uma vedação de malha. 7 procuram como um ponteiro laser. O feixe passa pelos buracos. Mas não quando te iluminam como um projetor do tamanho de uma porta de celeiro. O Jadir é esse projetor. Não fornece dados de designação de objetivos precisos, apenas direção e altitude aproximada. Mas é mais do que suficiente para informar cada complexo de mísseis antiaéreos supervivente na zona exatamente para onde olhar. O relatório viajou pelas linhas com fios superviventes, até um comando de defesa aérea de Isfahan. Cada bateria que cobria o acesso recebeu um alerta de setor. A tripulação havia cruzado limpo ponto cego, mas o fantasma que tinham deixado no ecrã do Gadir já estava a falar com todos dos que precisavam de saber. E o objetivo para um qual a Bigorna 31 havia cruzado 11 horas de oceano em silêncio de rádio absoluto, continuava a 100 quilômetros a norte. O armazém subterrâneo de munição junto ao Monte Safa, perto de Isfahan. Mísseis, foguetes, munição de artilharia. Suficiente para abastecer cada lançador iraniano, que ameaçava as bases da coligação no Golfo Pérsico. As 16 bombas de 2 toneladas nos lançadores de tambor não serviam de nada até chegarem lá. 40 minutos de espaço aéreo iraniano entre a Bigorna e o ponto de lançamento. Como caminhar por um bairro perigoso com um relógio Caron no pulso. E toda a rede de defesa aérea supervivente já sabia aproximadamente em que direção olhar. Os 20 minutos seguintes decorreram numa fase silenciosa. 300 quilômetros de espaço aéreo iraniano, onde o sistema de gestão mostrava apenas radares distantes, bem abaixo do limiar de detecção. O comandante completou a lista de verificação de bombardeamento, enquanto o piloto mantinha o rumo em piloto automático. Lá fora, a 13.000 metros de altitude, não havia nada a ver. Apenas o zumbido de 4 motores a empurrar o bombardeiro furtivo pelo ar rarefeito a alta velocidade subsônica. O tipó de silêncio que aguça os sentidos, porque no B-2, o primeiro sinal de problemas nunca é visual. É o tom do sistema de gestão de ameaças, que se sente nos dentes antes de a mente o processar. Um novo emissor no ecrã. E desta vez não era um radar de alerta precoce. Radar de guia esquadrado, marcação 20 graus, alcance 80 km, classificado como ES-200B, denominação NATO, SA-5 Gamon. Esta bateria não deveria existir. Imagens de satélite de 2 semanas atrás mostravam uma cratera fumegante na sua posição anterior. E ninguém havia programado uma reconfirmação de inteligência. Mas os componentes do lançador já estavam ali, num abrigo camuflado azul de Isfahan. A tripulação que os havia retirado dos escombros 3 semanas antes tinha implantado os mísseis apontados ao corredor, que a aviação da coligação havia estado a usar durante todo o mês. Não se estavam a esconder da guerra, estavam a estudá-la. O comandante da bateria, ES-200, havia recebido o alerta de setor pelo seu terminal de fibra ótica. Tinha 4 mísseis. Acender o radar significava que cada míssil anti-radiação num raio de 200 quilômetros saberia onde estava. Se o contacto era real e conseguia estabelecer segmento, disparar. Se era um fantasma, expunha em vão, acabava de anunciar a sua posição a toda a aviação da coligação na zona. O comandante da Bigorna ordenou uma mudança de rumo sem esperar o próximo varrimento, 15 graus a norte, apontando para longe do radar esquadrado. O sinal no ecrã enfraqueceu à medida que o ângulo se reduzia e a distância aumentava, mas não estava descansado.
O S-200 continuava a procurar e continuava a partilhar dados com a rede. Um sistema soviético dos anos 60 que a maioria dos analistas dava por destruído. O seu míssil 5V-28 mede quase 11 metros de comprimento, aproximadamente a altura de um edifício de 3 andares. Pesa 7 toneladas, transporta uma ogiva de 217 kg e atinge 3,5 vezes a velocidade do som a um alcance superior a 250 km. O radar de guia esquadrado opera em banda centimétrica. Um radar ativo que grita para a escuridão e escuta o eco. Uma frequência face à qual a geometria furtiva do B-2 proporciona alguma redução de secção transversal, mas não proteção completa a distâncias curtas. Os 2 últimos varrimentos de observação acabavam de demonstrar que o sistema conseguia detectá-los desde 80 km. Os dados do radar do S-200 viajaram pelas mesmas linhas de fibra ótica que o alerta inicial do Gadir. O setor recebeu uma atualização com dados de controlo de fogo, confirmando que o objetivo era real, com rumo a Isfahan, executando manobras evasivas. A viragem de 15 graus havia aumentado a distância ao S-200 e, ao mesmo tempo, informar a cada bateria supervivente de que havia algo digno de seguimento a aproximar-se. De passagem, a correção havia invalidado todos os dados calculados do ponto de pontaria para as 16 bombas, e o comandante recalculava as coordenadas enquanto o número de ameaças no ecrã duplicava. 90 segundos depois, o sistema de gestão desenhou um novo emissor. Marcação 45 graus, pulsos com intervalos cada vez mais curtos. Alguém a estreitar o feixe em direção ao setor da bigorna. Classificado como AESA, Mirage 4, radar de controlo de fogo do complexo de mísseis antiaéreos, Bavar 373, a nordeste de Isfahan. O Bavar 373 é como o sensor de movimento da garagem. Por si só não consegue detectar um avião furtivo como esse tipo de cobertura, mas alguém acabava de lhe dizer exatamente para onde apontar. O Gadir havia dado a zona, o S-200 havia dado a rua, e o Mirage 4 ia andar a andar. E eis um problemas em solução limpa. A viragem a norte havia colocado o B-2 de frente para o S-200, reduzindo a secção transversal radar para o radar esquadrado. Mas de frente para o S-200 significava de lado para o Bavar 373, expondo uma área de reflexão significativamente maior ao sistema mais avançado. Cada grau de rumo que ganhava face a uma ameaça expunha o avião perante a outra. Como tentares esconder-te da tua mulher e da tua sogra ao mesmo tempo num jantar de família. Dentro da bateria Bavar 373, o comandante observava o Mirage 4 a pentear o setor com varrimentos cada vez mais estreitos. Não conseguia confirmar o contacto, mas passara um mês a ver como os ataques da coligação arrasavam tudo à sua volta, enquanto mantinham o radar apagado, reservando a bateria para um objetivo que o merecesse. Se algo suficientemente importante para voar sozinho sobre Isfahan passasse naquela noite, atravessaria o seu setor. Continuou a estreitar o feixe. O comandante da bigorna ativou o sistema de contramedidas eletrônicas, o componente ativo da tecnologia furtiva do B-2. Os módulos alojados na asa interceptavam impulsos de radar do Mirage 4 e reemitiam-nos como um atraso calculado e um desvio de frequência. No ecrã do Bavar 373, apareciam alvos falsos suficientemente reais para corromper o segmento. Contra um refletor parabólico antiquado, as contramedidas teriam criado um alvo falso perfeito a vários quilômetros do avião real. O Mirage 4 era mais inteligente. Auto-verificava-se cotejando reflexos de ângulos distintos. Enganou-lo limpo era impossível, mas era possível difundir a imagem o suficiente para impedir um segmento estável. Imagina receber 30 versões ligeiramente diferentes da mesma mensagem. Sabes que uma é real, mas enquanto a identificas, a conversa já avançou. O indicador de ameaça do Bavar 373 no ecrã passou de estável a intermitente. O comandante observava-o a piscar. As contramedidas tinham ganho tempo, mas a situação havia piorado. O sistema estava a emitir.
Os sinais de interferência eram detectados por qualquer receptor de inteligência, de sinais em linha de visão direta. O avião concebido para ser invisível acabava de se tornar o objeto mais ruidoso do centro do Irão, na frequência de trabalho do Bavar 373. O sussurro mais caro da história militar havia se tornado um grito. Cada estação de inteligência de sinais supervivente num raio de 160 quilômetros tinha agora uma marcação para as contramedidas ativas. Objetivo de grande altitude sobre Isfahan. A tripulação do EC-200, cujo contacto havia começado a afastar-se, recebia uma nova marcação de inteligência e reorientou o radar esquadrado para o objetivo. O Bavar 373 recebia confirmação cruzada. Objetivo interferir ativamente nessa direção. 3 fontes. Banda métrica do Gadir, banda centimétrica do EC-200, inteligência de sinais do próprio sistema de contramedidas do B-2. Um único objetivo. O avião que havia cruzado a fronteira 90 minutos antes tinha agora uma direção tridimensional. E faltavam 4 minutos para abrir as portas de armamento, 2 minutos para o lançamento. O comandante terminava o último recálculo dos pontos de pontaria, enquanto o piloto mantinha os 13.000 metros de altitude. Cada manobra evasiva dos últimos 10 minutos havia invalidado os cálculos de bombardeamento. 16 pontos recalculados, enquanto 2 radares de controlo de fogo e uma rede de inteligência convergiam de 3 direções. 16 bombas à espera de ser lançadas desde a saída de Diego Garcia. Tudo o que havia ocorrido nas últimas 11 horas, o voo transoceânico, os 3 abastecimentos, a travessia do ponto cego, as correções de rumo, a ativação de contramedidas, tudo havia sido para 37 segundos sobre aquele objetivo. Pontos de pontaria confirmados. Os lançadores de tambor giraram para a posição de lançamento. Cada segundo com as portas abertas era 1 segundo em que os 2 radares de controlo de fogo construíam o segmento que havia me estado a perseguir durante a última hora. As portas de armamento abrem-se. O momento para o qual cada tripulação de B-2 se prepara, e o momento de maior vulnerabilidade do avião. Os 10 segundos de geometria furtiva garantidos pelo voo da rota deixam de existir. A secção transversal, radar saltar de um pássaro para um avião pequeno com as portas abertas. 2.000 milhões de dólares de engenharia furtiva vencidos durante 10 segundos pelo simples facto de se abrir uma porta. O jogo do esconde-esconde mais caro da história. Cada radar do centro do Irão via de repente o interior do bombardeiro. Os lançadores de tambor, os corpos das bombas, tudo a refletir energia que o revestimento furtivo estava destinado a ocultar. No ecrã do operador do Bavar 373, a imagem clarificou-se instantaneamente. O contacto intermitente converteu-se em segmento estável. Aeronave, marcação sul, altitude 13.000 metros. Solicitou autorização de emprego de armas. O comandante da bateria confrontava-se com o dilema que todo oficial de defesa aérea iraniano havia interiorizado durante o último mês. Metade das baterias que tinham acendido os seus radares de controlo de fogo receberam mísseis anti-radiação em 90 segundos. Acender para disparar significava arriscar receber um arme, que viajava de regresso à fonte ao longo do próprio feixe de radar, enquanto o interceptor ainda não havia abandonado o trilho de lançamento. O arme não o persegue aviões, persegue radares. Assim que um complexo de mísseis antiaéreos emite, o arme captura o sinal e segue-o até a fonte. Como um cão a seguir o rastro de um esquilo, com a diferença de que esse esquilo pesa mais de 300 kg e chega ao dobro da velocidade do som. Mas o contacto era real e estava mesmo sobre Isfahan. Autorizou o disparo. Dentro da bigorna, o lançador de tambor cicla. As bombas de guia GBU-31 caem uma após outra na noite iraniana. GPS. Bloqueado. Aletas desdobradas. Cada bomba a navegar de forma independente para o seu ponto de pontaria no complexo do armazém que acabava de sair do compartimento de armamento. 16 bombas de guia por GPS com a antena própria e 4 aletas na secção de cauda que corrige morumo 10 vezes por segundo. O sistema de guia bloqueia as coordenadas do objetivo antes do lançamento e não as larga.
Como guardar uma localização no mapa do telemóvel, com a diferença de que essa marca pesa 900 kg e chega à velocidade terminal de projétil. Cada uma contém uma ogiva penetradora de aço forjado com perades de 2,5 cm, 250 kg de TNT e uma espoleta de retardo. Não se ativa no impacto. Conta camadas como um elevador e aguarda a profundidade correta. Uma bomba convencional é um maço. Embate na superfície e dissipa a energia para cima. Uma ogiva penetradora é um prego de caminho de ferro impulsionado por um comboio de mercadorias. Toda a força concentrada em perfurar primeiro 1 ou 2 metros de betão armado. O armazém do Monte Safa foi construído para resistir a ataques aéreos convencionais. Não foi construído para sobreviver a 16 pregos de caminho de ferro a chegar simultaneamente. O comandante não podia fazer nada relativamente ao Sayad 4, que já estavam a carregar no trilho de lançamento a nordeste. Só podia observar a contagem decrescente das bombas restantes enquanto os segundos de máxima vulnerabilidade avançavam. 10 segundos de máxima exposição. As portas de armamento fecham-se. Toda a rede de defesa aérea supervivente do Irão tiveram uma janela de 10 segundos. 4 deles foram consumidos a verificar a autorização de emprego de armas. O ecrã do Bavar 373 encheu-se de novo de ruído. O Mirage 4 olhava para um céu vazio onde um momento antes estava o objetivo. O S-200 perdeu o segmento nesse mesmo instante. 5 segundos depois, o Sayad 4 abandonou o trilho de lançamento com o bloco de aceleração aceso. Um interceptor iraniano de longo alcance, um míssil de 2 estágios de combustível sólido que acelera a 4,5 vezes a velocidade do som, com um teto de interseção superior a 27.000 metros, guiado por radar semi-ativo. Segue a energia refletida do Mirage 4 como um cão a seguir um rasto, com a diferença de que esse cão pesa 188 kg e transporta uma ogiva de fragmentação como espoleta de proximidade, capaz de alcançar tudo que esteja num raio de 50 metros. Alcance: 200 km. O interceptor precipitava-se para a última posição conhecida do objetivo, que já não aparecia em nenhum ecrã da rede iraniana. Perseguia um fantasma. Um míssil Sayad 4 de vários milhões de dólares, a perseguir um contacto que havia desaparecido 4 segundos antes do lançamento. Em Teherão, alguém já estava a pensar como explicar aquilo no relatório. O B-2 já inclinava para sul, um sussurro de pássaro a escapar do setor cuja convergência havia custado a toda a rede uma hora inteira. O que o comandante da bateria Bavar 373 não soube até ao fim foi isto. Tinha o disparo certo. A geometria de lançamento do Sayad 4 era limpa. A porta de armamento aberta havia lhe dado a secção transversal radar, que o seu radar havia estado à espera durante 11 horas. Marcação confirmada, altitude fixada. Tinha tudo o que um sistema de mísseis antiaéreos necessitar para terminar a missão de alguém. O que não tinha eram 4 segundos. A mesma campanha de supressão de defesa aérea que havia destruído 11 baterias antiaéreas iranianas na primeira semana da operação havia ensinado a cada operador iraniano a realizar uma verificação de autorização de emprego antes de disparar. 4 segundos para confirmar a ausência de interferências antes de premer o botão. 4 segundos que as forças aéreas norte-americanas haviam incorporado metodicamente no ciclo de decisão de cada comandante iraniano. Não como armamento, mas com 21 dias de consequências. A arma que derrotou o Bavar 373 não estava no compartimento de armamento da bigorna. Estava instalada de antemão na cabeça do comandante da bateria. Tomou a decisão correta. Simplesmente tomou-a 4 segundos tarde. Lá embaixo, 16 ogivas penetradoras faziam o que o aço forjado faz à velocidade terminal de projétil. Embatiam um nótito de betão armado do armazém e não se detinham. Os corpos perfuravam o betão enquanto as espoletas de retardo contavam-me as ogivas continuavam a aprofundar-se em direção aos depósitos subterrâneos. Detonação dentro das câmaras de carga. As primeiras explosões eram as próprias bombas, mas o que se seguia era o próprio armazém. Os mísseis armazenados ardiam primeiro. O combustível sólido de foguete inflamava-se num espaço subterrâneo fechado, onde a sobrepressão não tinha para onde.
A onda de choque derrubava as paredes entre compartimentos, cada um a alimentar o seguinte. Os projéteis de artilharia detonavam a seguir, uma reação em cadeia que percorria o complexo com cada explosão a destruir a parede para o compartimento seguinte. Cada compartimento a alimentar o seguinte. Bola de fogo após bola de fogo irrompia pelas fissuras no teto de betão, e o céu noturno sobre Esfarrão tornou-se branco alaranjado. Centenas de milhões de dólares em mísseis e artilharia iranianos, meses de produção, anos de acumulação, tudo a dar numa reação encadeada que nenhuma equipa de bombeiros sobre a terra teria conseguido deter. O armazém de munição que havia bastado para ameaçar cada base da coligação no Golfo Pérsico acabava de se tornar mais uma cratera em solo iraniano.